Aleluia. Vamos lá? Então, no primeiro tempo nós falamos desse nível de glória. E nessa parte da manhã estamos trazendo esse entendimento que glória não tem nada a ver só com uma experiência, porque quando falamos de glória, pensamos na experiência com a glória. Passamos a entender essa experiência como uma experiência de êxtase, uma experiência uau, mas para que eu veja, ou esteja sobre mim esse peso, eu primeiro preciso operar dentro de uma mentalidade de glória. Kavod, ou kabod, ele tem essa informação. Na antiga aliança, qual era a imagem da kavod, ou da glória? Era a arca da aliança. E dentro da arca da aliança, vai estar 3 objetos. O que eu acho muito interessante é que a palavra do Senhor, sem estar revestida com a glória do Senhor, não perdura em meu coração. A primeira vez que o Senhor traz a visão, traz a manifestação da palavra, que Moisés vem com as 2 tábuas, com as 10 leis, ele desce e o Senhor fala, ele estava tendo a experiência agora com a manifestação da glória, a palavra já tinha limpado ele, a palavra já tinha trago essa limpeza, e aí depois ele passa para ir ver o Senhor, porque esse era o pedido dele, eu quero ver o Senhor. E quando ele desce, ele vê que o arraial estava em pecado, estava na idolatria, estava com um bezerro de ouro. E ele quebra, ou seja, o que ele fez aqui é representar isso, a aliança foi quebrada, porque vocês agora fizeram outro Deus. Irmãos, isso é sério. O primeiro mandamento é bem claro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Essa é a primeira coisa que o Senhor fala com o povo. Eu sou Deus que tira os limites e te saco da casa da escravidão. Você agora, dentro de ti, não é mais escravo. Você é rei. Eu não estou mais fazendo uma nação de escravo, mas uma nação de rei. Quando nós entramos, volto a dizer, não quero defender linha política aqui, não pense em questão política, mas eu quero falar ideologia. Quando vamos para uma ideologia que vimos, e que vamos colocar uma Venezuela, ele faz com que aquela autoridade torne todo o povo escravo. Ou seja, todo o povo vai ter que trabalhar como escravo e gerar para o líder. Isso é escravidão. Mas quando nós colocamos para dentro de uma nação que trabalha com não escravos, mas sim com pessoas que produzem, é diferente. O líder ou o governo, ele libera ou ele ativa para que as pessoas possam produzir. Então não pense, querido, que a prosperidade vem do tanto que eu ganho, mas sim é na manifestação da minha produtividade. Porque a gente vê em muitas nações onde o governo dá as coisas.
E isso não gera prosperidade. O que gera prosperidade é a capacidade que me dá de produzir. Eu produzo e não sou roubado na obra da minha produção. Eu produzo e consigo então gerar. E isso vai sendo multiplicado, 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 multiplicado. E esse é um ponto que eu sempre entro, trazendo agora o pensamento de glória. O pensamento de glória não é o pensamento do escravo. O pensamento do escravo é me dar. Alguém tem que me dar, alguém tem que fazer algo por mim. Alguém tem que me tirar dessa, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim. Esse é o pensamento do escravo. O pensamento do rei é: Senhor, me dá força para poder gerar a capacidade de sair disso. Esse é o pensamento do rei. Quem ajuda o rei? Fisicamente dizendo, ninguém. Porque ele governa, ele começa a trazer níveis de governo, ele pensa. E o escravo? Ele precisa de ajuda de todo mundo. Não estou dizendo, que, pelo amor de Deus, que você não precisa de ajuda de um líder, não. O que eu estou dizendo é, que se a minha mente sempre vai estar, eu não cheguei em lugar nenhum, por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa de Beltrano, por causa... Esse é o pensamento do escravo. Por isso, para sair, e o Senhor estava tirando uma nação de escravo para produzir uma nação de reis. Dá para pensar? Sai mais de 3 milhões de escravos. E por que eles não conseguiram entrar na plenitude daquilo que Deus queria? Porque eles manteram a escravidão dentro deles. Então fala comigo, em um dia, Deus tirou o povo da escravidão. Mas precisou 40 anos para tirar a escravidão de dentro do povo. E um dia, o povo sai do Egito, mas foi 40 anos para tirar o Egito dentro do povo. Porque está aqui. Quando eu comecei a entender de glória, o Senhor começou a falar, a glória é um pensamento transformado de reis que passam a operar dentro de uma manifestação de habilidade produtiva que faz com que haja transferência. E aí eu começo então a viver transferências de unção, chamado, finança. Porque agora eu começo a gerar glória em mim. E isso atrai. Não é a lei da atração que a gente vê. Mas isso faz com que a minha genética seja uma genética produtiva. E a maioria de nós cristãos estamos sempre na dependência escrava de alguma coisa. Vocês estão compreendendo onde eu quero fazer com que vocês cheguem? Senão, mesmo vocês sendo cristãos, viverão escravos. Mesmo como cristão, não sairão do lugar. Então, voltando para cá, Moisés, ele vem com aquelas 10 tábuas. E quando vê aquele povo, falava no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa. Quando o povo faz aquele bezerro de ouro, a primeira coisa que o povo fala: Israel, aqui está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Acabou, querido. Acabou. Aí ele pega aquela tábua e faz assim, ó, querido, vocês acabaram de quebrar a aliança. Vocês acabaram de quebrar a aliança. Porque só o nosso Deus pode fazer isso. Aí acontece a purificação, onde os levitas destroem um bando de galera e tudo mais, e vai daqui, vai para lá. E Deus fala, sobe Moisés, eu vou te dar a segunda vez a tábua. Mas, antes disso, você vai construir uma arca de madeira. E você vai colocar agora essa tábua lá dentro.
E essa passa a ser o que nós chamamos a Arca da Aliança. Você entendeu agora? O motivo da Arca da Aliança? Porque ela continha as tábuas da aliança. Ou seja, só quando é revestido com a glória, essas informações vão ficar presas dentro de mim, sem eu quebrar essa aliança. Se a glória do Senhor, por isso era madeira e depois ouro. Todas as vezes que nós vamos ver uma manifestação com Deus, Ele vai estar manifestado em ouro. A gente fala tanto, e volto a dizer, querido, não que eu estou dando teologia da prosperidade, não sou adepto a isso. Acho ridículo os extremismos. Mas o que eu quero que você entenda é que todas as vezes que Deus se manifesta, Ele se manifesta com uma potência. Vem com ouro, com glória. Aí Ele diz, agora você vai morar no meu reino, e as ruas são de ouro, os rios de cristais, a cidade, cada porta é uma pedra só preciosa. Imagine uma porta, que a cidade não deve ser pequena, e as portas, nessas portinhas que a gente vê, são portas grandonas, que cada porta é uma pedra, e uma delas é diamante. Imagine uma portinha dessa. Obrigado, querida. Entendeu aqui? Não é teologia da prosperidade, mas o que eu quero que você entenda é o nível de glória que protege a aliança. Fala comigo, se eu não tenho glória, provavelmente eu vou quebrar a aliança. Por isso ele diz, agora você pega e vai revestir e colocar ali dentro. Aí você vê que a Arca da Aliança, ela guardava o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. A palavra da verdade, a aliança com o povo e o ministério. Esse é o nível de glória. São as três características da kavod. O alimento que me produz vida, ou seja, frutifica. A minha honra, que é a vara de Arão, que a palavra glória, kavod é essa. Ou seja, produtividade, que é a riqueza. Honra, que também é traduzido como kavod. E depois, glória, que é a aliança. Eu preciso estar aliançado. Mas nesse selo da aliança, eu preciso ter glória. Porque, querido, se eu não for selado com glória, eu não permaneço em uma aliança. Nenhum escravo permanece em aliança com ninguém. Porque ele sempre vai se sentir ofendido e passado para trás. O escravo sempre se sente injustiçado e passado para trás. Reis não. Por quê? Porque eu não entro numa aliança para receber. Eu entro para liberar. Entendeu aqui? Fala comigo. Eu entrei recebendo salvação. Agora eu libero o reino. Você entende? Mas volta aqui. Eu entro recebendo salvação e passo a vida inteira mendigando a salvação. Porque eu vejo Deus como um carrasco que sempre quer me punir e me castigar. É o escravo. O escravo sempre olha para o patrão dizendo, é injusto, eu trabalho para você, isso é injusto. Porque eu precisava ter mais coisa. Qualquer coisa que o Senhor fazer para o escravo, porque você está me roubando. Eu não merecia isso. Quantas vezes nós olhamos para Deus e falamos, Deus, eu não mereço isso. Você não está me escutando. Graças a Deus que entre nós não tem isso.
O Senhor não me escuta, o Senhor é injusto. Começa a olhar exemplo, querido. Agora eu vou entrar para o ministério. Lembra ministério? Ministério também tem que ter um nível de glória, porque se você exercer ministério sem nível de glória, você não chega em lugar nenhum. Vamos colocar aqui Daniel, profeta, e Jeremias, profeta. Agora coloca nível de entendimento. Vai ler o livro de Jeremias. Jeremias era um cara top, meu irmão. Não estou dizendo salvação e ministério, mas eu estou dizendo nível de glória. Jeremias, ele estava junto com os escravos que tinham ficado. A única coisa que cercava ele era a miséria. E ele começa dizendo: Senhor, por que o Senhor não me mata? Estou cansado desse negócio. Porque toda hora eu sou injustiçado. Mas Daniel não. O cara era profeta. E aí eu quero que você entenda, querido, que a magnitude do teu ministério não depende de Deus, depende de você. Porque a primeira coisa que foi pedido pelo rei Nabucodonosor é: primeiro, me separe os homens sábios e que saibam viver na casa do rei. Estava lá Daniel. Aí você quer estar em lugares altos, mas você não sabe lidar com isso. Esses tempos atrás, faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro, e a gente foi ter uma reunião, esqueci o nome das pessoas, mas era assim, eram uns pastores que cuidam do culto, vamos colocar assim, da Casa Branca, né? Casa Branca, do presidente Trump. Não sei se é assim que se fala, meu inglês é muito bom. Igual do Joséinho. E eles foram nos ensinar como lidar dentro da casa de governo. E a primeira coisa que ele disse sabe o que acontece muitas vezes com os pastores? Aí a gente, por exemplo, é convidado para com o Bolsonaro. Primeira coisa que a gente quer: tira uma foto comigo aqui. Aí eu vou postar na minha rede social: tive com o Bolsonaro. Querido, você não sabe viver na casa de governo. Porque você quer se promover com o governo dos outros. Você é rei, cara. Você precisa de alguém que brilha para você tentar brilhar. Não, querido, há uma luz de Cristo dentro de ti. Sai da escravidão. Não queira o brilho dos outros para poder brilhar, porque isso chama Jejé. Jezabel não tem governo, ela precisa de um rei para poder governar. Como nós manifestamos a atitude de Jezabel dentro de uma igreja? Por exemplo, quando uma pessoa está fluindo na atitude, é aquele negócio: eu sou uma pessoa, um líder, entre aspas, que não tem governo, eu preciso de um governo de alguém. Você viu, pastor? Se eu fosse o senhor, corrigir aquele lá. Ou seja, eu preciso que ele bata por mim, porque a minha vara não tem poder. Eu preciso de alguma espada de governo, porque eu não tenho espada. Então eu preciso que alguém faça alguma coisa, alguém que tem governo. Jezabel não tinha autoridade em Israel, por isso ela precisava de Acabe. Ela batia com a vara de Acabe, não com a dela. Então fala comigo: quando eu brilho com o brilho de alguém, escravidão. Eu preciso ter meu nível de glória. Sim, tem que me associar com quem tem, porque eu vou crescer com essa pessoa, não que ele vai me promover, mas sim vai me ensinar a alcançar maturidade. Mas tem muitas pessoas que se associam por causa disso, para que o outro seja o trampolim. Esse é o escravo, quer se sair bem. Entende aqui? Isso o Senhor tem falado há tempo. Irmão, preste atenção. Você quer fluir em grandes coisas? Seja uma pessoa nobre, porque os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza eles avançam. Aí eu olho Daniel. Ele estava no exílio também. Daniel foi um cara do exílio, como Jeremias.
Daniel, ele foi um que estava também passando pela mesma coisa que toda a nação de Israel. Mas olha para a vida de Daniel. O cara reinou do começo ao fim. Ele passou pelos 70 anos. Porque você vê ele indo na primeira leva dos sábios e que saiba viver. E você vê ele depois, lá no final do livro de Daniel, ele orando e dizendo assim: eu estava meditando nas direções proféticas e percebi que o exílio era 70 anos, então chegou o tempo, e eu comecei a clamar ao Senhor, governo. E ele entrava e saía de reis, entrou Babilônia, depois o príncipe da Pérsia, depois o outro, e em todas essas trocas de governo, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi sentenciado, mas no final de tudo isso, os reis estavam colados com ele. E no final dizia: a partir de hoje, só o Deus de Daniel será cultuado nesse lugar. Eu começo a ler Daniel, é um livro que me inspira muito. Na verdade, eu sempre gostei. Daniel, os livros de Salomão, Eclesiastes, Provérbios, são livros que me inspiram muito, porque eu vejo que esses homens governaram através de um governo diferente. E quando eu olho para a vida de Daniel, Daniel em todos os momentos, ele crescia em uma sabedoria tal, que ele, olha aqui querido, o cara por 70 anos, eu não vou dizer 70 assim fechado, mas vamos colocar por 60 ou 50 anos, ele liderava os bruxos do rei. É assim. Se eu perguntar, o que você faz? Eu sou chefe dos terreiros. É lógico que é brincadeira, né? Assim, nesse termo que eu estou usando. Mas preste atenção aqui, meu irmão. Ele era chefe dos magos e sábios. E por isso os caras ficavam doidos com ele, porque ele fluía em uma sabedoria maior, a ponto que depois de tudo ele estava sobressaindo. E aí vem a mentalidade do rei, querido, não importa a crise que entramos, se você tem visão de rei, você sobressai a tudo. E no fim de tudo, todo mundo fala assim: cara, me ajuda. Você entra igual, mas você sempre sai diferente. Mas não é, querido, o posicionamento de estratégias físicas, de manobra, não. É porque dentro de mim sempre terá uma genética diferente, a genética do rei. Olha para Jacó, entra como escravo, sai como rei. Veja como José, entra como escravo, sai como rei. Veja com Abraão, entra como um andante, um mochileiro, e sai como governante. Todos aqueles que têm nível de glória na sua genética, sempre sairão com governo. Então glória não é um nível de poder que você move, mas glória é um nível de transformação na tua alma que faz você governar. Por isso precisamos ser cheios de glória. Posso ouvir glória? Cadê? Pastora, posso ouvir glória? Isso. Gabriel? Aê. É isso. Amém. É que eu não tinha identificado ainda os da glória. Agora estou identificando aqui. Mas glória é isso, querido. Glória, fala comigo. Glória é o nível de governo na minha genética. Você quer ver Jesus? Vamos lá. Jesus tinha 12 apóstolos, certo? Mas quem viu Jesus em glória? Você entendeu agora aqui? Jesus tinha 12, gente. Jesus tinha, na verdade, 12 apóstolos, tinha 70 discípulos. Entre esses discípulos tinha um que disseram: duro o teu discurso, hein, Senhor?
Quem pode engolir essas palavras de vida? Eu vou usar uma palavra de um pastor que eu ouvi faz muito tempo, pastor Isaías. Ele falava isso: irmãos, pode vir alguma coisa boa do 666? Abre aí João 6,66. Abre aí, João 6,66. Glória. É como ele dizia: irmão, o que é 666? O que é 666? É a besta, amém? Aleluia. Aí tem o irmão 333. É o irmão meio besta. Vamos lá. João 6,66. 666. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recusaram a andar com Jesus. Irmão, não foi o mundo, foi os discípulos de Jesus que não andou mais com Jesus, dizendo: dura essa palavra, meu irmão. Eu pensei que ia comer aqui um filé mignon, estou comendo uma carne de costela com costela não, costela é bom. Vamos lá, uma carne dura aqui. O pescoço, não é nem a carne. Comendo o couro aqui, meu irmão. É duro de engolir esse negócio aqui. Porque sobre eles não tinha um nível de glória. Ai, apóstolo, eu sou crente. Depende. Você pode ser dessa turma. Às vezes você dessa turma, você pode ser da turma dos 12, né? Eu sou dos 12. Mas às vezes você pode ser um Tomé. Jesus fala assim: eu tenho que ir para Jerusalém. Ele quer morrer e vai levar nós junto. Por que não morre sozinho? Olha lá. Quando Jesus fala assim: eu tenho que ir para Jerusalém, cumprir a minha missão. Aí ele fala assim: ele está indo para morrer e levando nós junto. Você pode ser um desses. Mas veja, no meio de 12, tinham 3 que eram diferentes. Que tinham nível de governo. E você vai ver que esses 3 depois, no processo da igreja, foram os que reinaram de uma forma diferente. Pedro, que tinha autoridade, e aí você vai ver que o conselho que eles tinham era sempre com Tiago e João. Eram caras que sobressaíram a todos os discípulos que andaram com Jesus. A grande questão, querido, que eu começo a falar da kavod, e deixa a kavod te transformar, é aqui. O Senhor começou desde ontem falando pensamentos miseráveis. Se eu falar da nova era, o esoterismo, até o próprio esoterismo, querido, até as próprias trevas, fala isso. Se você carregar muitos sentimentos baixos, você vai fluir na frequência dos espíritos obsessores, que são os demônios. E vai fazer você nunca crescer na vida. Até as trevas não gostam deles. Você entende aqui? Esses dias, eu gosto de olhar algumas coisas e eu vi uma mulher que é dessas essas que traz essas mentalização, okay? E ela falando: olha, você tem que elevar os teus pensamentos, você tem que ter pensamentos altos, mas altos não é em Deus, altos é no nível, como que eu posso colocar, no nível soberano, né? Sempre do cosmo, naquele nível alto, porque se você começar a guardar sentimentos ruins, você vai fluir nas frequências baixas, onde os espíritos obsessores pegam, e você nunca vai conseguir nada na vida. Por isso, quando você vai nessas motivações, vai ter isso. Alto astral, para cima, irmão, para cima. Aí você fala: nossa, o cara é crente.
Eu fui no negócio ali, que ele fala, bota a gente para cima. Parece que aquele cara palestrante, parece que é até crente, que ele fala no trem de Deus. Pula essa parte, vamos lá. Mas a questão é essa. Todas as vezes que você flui com a tua alma, que é frequência, e uma frequência de miséria, ou seja, nas regiões baixas, você sempre vai ser ligado ou conectado aos espíritos de destruição. E a pessoa nunca cresce, porque ela não está no nível de governo. Não é pensamento positivo. É quando Cristo veio, Ele trouxe governo. Vamos lá, Bíblia. Poder e autoridade, vem cá, queridão. O Senhor chega e fala assim, em Isaías: e sobre ele está a chave do governo. Segura a chave do governo. Ele carregará em seus ombros. Senão eu vou pedir para você colocar a máscara. A chave do governo. E tudo que ele abrir, ninguém fecha. E tudo que ele fechar, ninguém abre. Jesus veio com uma chave de governo. Uau! Ah, mas Jesus é Jesus, né? Tudo bem. Aí um dia Jesus vem para a terra com a chave do governo. Aí ele pergunta um dia: quem vocês pensam que eu sou? Ah, Moisés, Elias, o profeta que não sei das quantas, tal. Quer dizer, quem o mundo, quem eles pensam, né? E aí Jesus pensa: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Pedrão na frente fala: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala: Pedro, hoje você teve entendimento do governo. Cara, você fluiu não com a mentalidade de um escravo, mas com a mentalidade de governo. Olha o que Jesus diz: hoje eu entrego a chave do reino nas mãos de vocês. Tudo que vocês abrir, ninguém fecha. Tudo que vocês fechar, ninguém abre. É isso que a gente não entende, querido. Obrigado. Igual que é a chave do governo. A revelação de Cristo. Entendeu aqui? Eu sou crente, você pode ser um dos 70, você pode ser até um dos 12. Mas só 3 tinham essência do governo. Por isso eles conseguiram ver a glória. Porque primeiro eles foram transformados por ela. Uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Essa é uma palavra muito boa. Contexto e pós-texto dela é maravilhoso. Mas se alguém está em... Sabe qual que é o problema? Em e com. Olha daqui de novo. Com. Em. Tem muita gente andando com. Eu estou com Cristo. Ou seja, eu ando com Ele. E eu quero brilhar com a luz dele. Ele tem dinheiro. Eu não tenho. Mas se eu ando com ele, eu desfruto de um pouco do dinheiro dele. Porque ele vai sair, ele vai me levar junto para comer a picanha. De repente, e se eu for muito amigo e andar com ele, tudo que ele for, toda semana, eu posso até na casa tomar um banhozinho de piscina. Eu posso desfrutar um pouco do que ele tem. E isso é muitos crentes que andam com Cristo.
desfruta de um pouco daquilo que Deus tem. Por quê? Porque eu estou com Ele. Mas Ele diz, aquele que está dentro, tudo que Ele é, eu sou. Por isso o Senhor diz, a tua mente está conforme o mundo, andando com Cristo. Mas quando você entrar em Cristo, a tua mente vai ser a mente dele. E aí, meu irmão, todas as riquezas da profundidade do conhecimento virá sobre ti. E aí, meu irmão, você vai ver glória. Obrigado. Você vai ver glória. Você quer ver com os teus olhos? Primeiro deixa a tua alma ser transformada pelo conhecimento da glória. Sabe, querido, o Senhor tem trago isso. Volto a dizer, quando cheguei aqui, falava até com o pastor, eu nunca preparo nada. Cavode, beleza, chega lá, nós vamos ver o que nós faz. Porque eu gosto de sentir, porque cada lugar, não pense que cada evento, para mim nenhum evento ele é assim aleatório. Quando eu olho para a Bíblia e vejo que Jesus falou certas verdades em certos lugares, é porque naquele lugar te dava uma patente. Já falei isso. Por que Deus insistiu com Jonas? Tinha profeta muito melhor que Jonas, querido. Mas uma das coisas que é inevitável, Jonas conhecia Deus como ninguém. Porque ele falou, eu sabia Deus, eu te conheço. Teu coração é muito mole. E eu estou doido para esse povo morrer. E eu sei que você não vai matar. Olha o livro de Jonas, é incrível, a gente olha sempre para os frutos, mas você não sabe a razão. Hora que ele diz assim, vai para Nínive, ele foge para o outro lado, não vou nada. Porque eu sei que Deus é misericordioso, só quem conhece Deus sabe disso. E Nínive era uma das principais, eu não sei nem se era a capital, mas era uma das principais cidades da Síria. E o sírio, querido, eles matavam só para ver o tombo. Os caras, eles eram cruéis, eles arrastavam pessoas. O quanto de israelita que os sírios mataram foi fora do comum. Teve épocas onde o rei da Síria cercava Israel, que você vai ver na Bíblia, lógico, desobediência do rei e tudo, mas a Síria que foi o instrumento, que a Bíblia conta, que começaram a comer até carne humana dentro de Israel. A gente vai ver quando o rei, ele leva o choque, a própria palavra diz que isso ia acontecer, que uma mulher chega, rei, julga sobre nós aqui. Ele fala, o que foi? Ontem eu disse, eu vou matar meu filho e nós comemos, e hoje você mata o teu, e ela não quer matar o dela não, comemos o meu e não quer matar o dela. Uau! O rei cai em si e fala, misericórdia. Que nível que chegamos. E quem que estava sendo a espada? A Síria. Jonas, meu irmão, queria ver esses caras mortos. E Deus fala, vai, que eu tô acabando a paciência com esse povo. Ele fala, Senhor, estou aqui orando para você acabar. Então, se precisar mais pelo menos uns 3 dias, deixa eu fugir. E ele, tchau. Eu sempre escutei, Jonas, o profeta desobediente. Não, querido, o cara era muito sensato. A própria manifestação de Jonas foi um tipo de Jesus. Jesus usa o exemplo dele, eu dou o sinal de Jonas. 3 dias é como eu também vou estar, 3 dias. O cara foi um tipo de Jesus, mano. O problema é que a gente não pensa para falar. Ele conhecia Deus de uma maneira que ninguém conhecia. Mas por que Deus insiste com Jonas? Porque Jonas tinha autoridade sobre os principados de Nínive. O cara era uma espada de governo naquela cidade. O Senhor diz, depois você vai ver ali, que o próprio Jonas diz isso. Precisava de 3 dias para correr a cidade a pé. Jonas pregou em 1. Foi a pior pregação que você vai ver na Bíblia. Acho que o cara saiu correndo e disse, se arrependa, e tomara que vocês morram. Se arrependa.
É para pregar? Então vamos pregar. Mesma coisa, apóstolo vem pregar. Tá bom, irmãos, o negócio é o seguinte. Você vai glória a Deus. Foi mais ou menos assim. O cara saiu em um dia pregando e rodou Nínive em um dia. Ele foi correndo, só pode. E até os animais entraram em jejum. Para a alegria dele. Aí ele vai lá com aquela cara. Senhor, lá, sabia que ia dar nisso. Porque então, eu gosto de estar em alguns lugares e não preparo nada, entre aspas. Tem uns princípios aqui. Mas cada ambiente que você entra, se o Senhor está te levando mesmo, se você não está indo, é o Senhor te levando, porque a gente procura estar em alguns lugares, ponto. E aí a gente apanha, para não falar outra coisa. Porque você procurou estar lá. E você não tem espada para aquele negócio. Agora, quando o Senhor está te levando para alguns lugares, é porque o Senhor vai te usar para bater, mas bater não é com a minha espada de charamanaias, é que naquele lugar o Senhor vai te dar um nível de revelação. E preste atenção, querido, quando o entendimento entra aqui, ele entra aqui, me dá uma roupa e dessa roupa brota uma arma. Você entendeu aqui? Quando o Senhor te dá uma revelação, essa revelação te encapa, ou seja, a glória. Te dá uma roupa. E essa roupa vem com esse equipamento dela. É como que você está aqui, eu estou só com o meu roupão de crente, minha bata de misericórdia, de humildade. E aí eu chego na cidade, pum, o Senhor diz, você precisa agir nisso, ou seja, me deu o entendimento, automaticamente vem a roupa. Aí você começa a tirar que nem o máscara, tira do bolso, as armas. Por quê? Porque agora aquela roupa, que é aquele entendimento, te trouxe um nível de revelação, glória, e isso desbloqueia áreas do teu espírito, e aí você começa a operar sentenciando os espíritos daquele território. Conseguiu a patente. E aí você traz o governo sobre a cidade. Então fala comigo, quando o Senhor te leva, é porque Ele vai te dar revelação. E quando receber a revelação, você é vestido com ela. E aí você tem arma para sentenciar. O que aconteceu com Adão? Porque ele perdeu a glória. Porque ele estava nu. Porque ele tinha o conhecimento de Deus, mas quando ele começa a operar dentro de outro conhecimento, ele perde a roupa. Então fala comigo de novo. A minha roupa é conforme o meu entendimento. Então não adianta você querer sentar na cadeira do rei se você não tem a roupa do rei. O Senhor Jesus diz isso, porque eu estou vendo, ele fala isso, chegou na ceia, né? E ele manda pegar todo mundo, mas a hora que ele olha, fala assim, mas tem um aqui que não tem a roupa de núpcia. Tira esse homem daqui. Sabe, querido, eu preciso vestir a roupa, mas eu não visto a roupa, eu pego a roupa da armadura do não sei das quantas. Tem gente, como o apóstolo falou, tem gente que está vestido de tanques. Ou seja, de tanques de guerra. Tem gente que é o próprio tanque de guerra aqui, meu irmão. A armadura dele é uns trem, sabe aqueles Transformers? Tem arma para todo lado, e isso espiritualmente. Tem gente, várias vezes, eu gosto de usar uma capa no meu celular. Essa imagem para mim é extraordinária. Deixa eu pegar aqui, não vou colocar aí não, viu? Me perguntaram, apóstolo, será colocar outra imagem? Eu falei, não vou usar. Eu amo essa imagem. É o homem-leão. Existem anjos que são assim. Eles são leões, são pessoas, são seres com cara de leão da guerra.
Mas tem ser humano que já entrou em tanto nível que eles passam a ser com essa cara de leão. Os cara é doido. Ele tem essa roupagem. Veja que o reino espiritual são roupagens que você vai vestindo. Mas essa roupagem não é, eu pego a roupa do tanque de guerra, eu pego agora as naves espaciais que grudam no umbigo. Não. É níveis de revelação que vão chegando, e essa revelação vai produzindo na tua alma transformação, glória, vai produzindo no teu espírito glória, e vai te equipando. Automaticamente você vai sendo revestidos, e você vai sendo revestidos de glória em glória, de glória em glória, glória em glória. E aí você vai tendo patentes. As patentes espirituais, querido, não tem nada a ver com oração. As patentes espirituais têm a ver com transformação. À medida que você vai sendo transformado pela palavra. Porque Moisés brilhou na glória? Porque a palavra dele estava acoplando, a palavra de Deus estava revestindo ele, e ele foi vestido, e por isso quando ele entrava na presença do Senhor, meu irmão, era um nível de glória que saía no corpo dele. Vou dizer isso de novo. O Senhor quer transformar aqui primeiro. Você quer ver a glória? Primeiro deixa a glória te mudar. Você quer ver ela? Tira as frequências da miséria, porque miséria, querido, não é dinheiro, miséria é intelecto. Todo miserável, ele é intelectualmente miserável primeiro. Todas as pessoas que muitas vezes estão num nível de miséria e de escassez, primeiro ele está fluindo aqui. Quem já viu rico que ficou pobre? Depois de um tempo. Agora, tem gente que estava rico, a gente conheceu o rico, ficou pobre porque ele era pobre. E ganhou dinheiro. Uma herança. Ou seja, ele ganhou algo que ele não gerou. Aí ele fica pobre de novo. Porque ele não tem aqui para gerar. Ele ganhou. Por isso, muitas coisas que Deus nos dá, que a gente pede, e insiste, até Deus nos dá, a gente perde depois. Por quê? Porque você não gerou, você ganhou. O pobre gosta de ganhar, querido. Eu não estou dizendo que a gente não deva ganhar. Ganhar é bom. Ganhar é bom. Mas quando você está entendendo que a minha maior essência é dar. A maior honra no dar que receber. Porque quem dá, porque está tendo. Não estou dizendo que você que recebe não tem. Mas a maior virtude não foi você que recebeu. Se eu estou dando, eu estou dando porque eu estou semeando. E eu vou colher depois. A virtude está em quem está dando, meu irmão. Por isso, olha a pobreza de muitos. O pastor fica pedindo oferta. Na verdade, se ele soubesse, eu que estou precisando. Elias, bafo casa. Elias chega na casa da viúva. Mentalidade de rei. Casa da viúva. A mulher estava paupérrima, mas ela fluía em uma visão grande. Estou com fome. Me dá o que comer. O cara já fazia 40 dias que não comia. Olha a palavra. Ele come um pão e o Senhor diz: anda, esse pão te dará força para 40 dias de caminhada. Transformação. Beleza? 40 dias. Ele chega, vê a viúva, profeticamente identifica que essa era a mulher que ele disse que, olha, vai para tal lugar que terá
tudo preparado já para te atender. Ele chega, é essa, me dá pão. A mulher fala, eu não tenho. Eu tenho um pouquinho. A mente do rei. Pega isso daqui e traz para mim. Sabe, querido, se aquela mulher fluísse na mentalidade da miséria, e se o próprio Elias fluísse na mentalidade da miséria, aquela mulher e ele morriam de fome. Ai, tadinha, vamos tentar aqui conseguir uma cesta básica para ela, gente. Desculpa, querido, eu já ouvi muito isso. Muitos pastores dizer isso. Aí eu não peço oferta na igreja porque o meu rebanho é meio simples. É por isso que o teu rebanho não é próspero. É simples. Amém. Transforme a mente deles em reis. Ensina eles a semearem. Ensina a semear. Elias é a prova disso. Quando ele olha, é Elias mesmo, né? Elias. Quando ele olha aquela mulher, ele diz exatamente isso: traz para mim. Não é porque ele queria comer, porque ele estava dizendo exatamente isso: traz para mim a oferta do bolo ázimo. Olha para a Bíblia. Era uma oferta entregue ao Senhor. Traga para mim, que quando você aprender a, mesmo na tua pobreza, fazer com que haja grandeza, a grandeza do céu virá sobre ti. Tira a tua mentalidade, porque essa crise é uma sentença contra Acabe. E se você está debaixo do governo de Acabe ou dos reis da terra, você vai sofrer. Mas se você começar a operar dentro da grandeza do chamado e do reino de Deus, você vai fluir com o de Deus. Porque o governo que você flui é o governo que te sustenta. Vou dar um exemplo. Se há, vamos colocar, se há a embaixada dos Estados Unidos na África, vamos colocar um lugar que expressa um pouco essa questão da miséria. Ele está numa terra de miséria, mas deixa eu te contar, o cônsul que está lá, ele vive a miséria? Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos mantém ele, não é o governo da África. Não é o governo da África que mantém ele. Ele está na África, mas quem mantém ele? O governo dos Estados Unidos. Fala com o teu irmão, aquele que está no reino, não precisa se preocupar com o que comer e vestir, porque só os pagãos se preocupam com isso. É isso que Jesus disse ou não foi? Não se preocupa, gente, com o que há de vestir, comer. Para. Porque só os pagãos se preocupam com isso. Cumprimenta o pagão que está do teu lado, quer dizer. Porque quando eu entendo que eu estou no... Volto, não é pensamento positivo. Mas quando eu entendo que o governo que opera em mim, e começa aqui, o governo que opera em mim está sobre todos os governos, eu começo a fluir na provisão desse governo. O Senhor Jesus nos mostrou isso. Havia fome e Ele sustentou em multiplicação. Mas a primeira coisa, com a visão de rei, Ele deu glória a Deus. Ou seja, a glória opera na matéria,
mas sim pelo governo que rege esse povo, o governo espiritual. Então, quando nós estamos dizendo, querido, nós vamos bater na fortaleza que opera nisso, mas ele não opera só na África, é um guardião daquele lugar que opera na mentalidade de quem flui opera no governo de quem flui nessa mentalidade. Amém? Então não vai saber que é racista. Eu ouvi isso, por isso que eu estou explicando. Mas ele não falou assim com esse tom, né? Eu estou só exagerando um pouco. Ele só falou assim, apóstolo, eu não concordo com isso. E ele saiu não concordando. Falei, cara, mas eu expliquei isso. Falei, não concordo em guerra. Falei, então não vai se dar a entender nunca.